Bora lá, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com a família de vocês também. Continuem se cuidando aí, usando máscara nas ruas, lavando as mãos, aliás, evitando ir à rua, tá? Enfim, é esse o recado que eu preciso dar para vocês. O coronavírus está chegando, já chegou a familiares, já chegou a pessoas conhecidas e a tendência é justamente essa, né? Vamos nos cuidar aí, não só pela nossa saúde, mas pela saúde das pessoas que nos rodeiam, né? As pessoas que estão próximas a nós, tá? Enfim, semana passada falamos sobre energia, né? Aprofundamos o tema de energia, do jeitinho que cai em prova, e hoje vamos trabalhar aqui, corrigir a revisão das unidades 1 e 2 do livro de vocês, livro 1 de vocês, tá? Então, atividade número 6, e vamos lá, uma correção, são 15 questões. Número 1, o que é o processo de desenvolvimento industrial? Turma, é o processo de aprimoramento da transformação da matéria-prima, né? É claro que a gente vai ver que o desenvolvimento industrial ele vai impactar não só nessa transformação da matéria-prima, mas na relação das indústrias com as pessoas e na relação das pessoas com o espaço, né? Sobretudo. Mas o processo puro de desenvolvimento industrial é o processo, a técnica de transformação da matéria-prima, tá? Número 2. Quais foram os países pioneiros na industrialização clássica, né? Inglaterra, Alemanha, Itália, França, todos aqueles que a gente, Estados Unidos, né, todos aqueles que nós estudamos na unidade 1, tá bom? Aliás, enfim, entram outros, né? Mas os principais são esses, tá? Assim como o Japão também. 3. Liste as características da primeira Revolução Industrial. Bem, se deu na Inglaterra, né, onde aconteceu na Inglaterra. Teve uma matriz energética, né, necessária para mover as indústrias, que foi o carvão, né? As indústrias eram movidas essencialmente a motores movidos a vapor, tá? Nós tivemos a Maria-Fumaça, né, o trem, que revolucionou o transporte, né? Acabou aproximando aí as distâncias, tá? Eu acho que já é o suficiente, né? Número 4. Além da geração de energia, em qual outro setor industrial o carvão foi fundamental? No setor de transporte, né? Onde nós tínhamos o trem movido a carvão, né? O carvão que alimentava ali todas as máquinas ali da Maria-Fumaça, tá? Então o transporte também, aliás, o carvão foi fundamental para o início do desenvolvimento do transporte. 5. Qual a relação podemos traçar entre o desenvolvimento industrial e o crescimento das cidades? Uma relação muito próxima, né? Por quê? Porque as pessoas deixaram, né, os campos, né, os feudos, para morar próximo às indústrias, né, onde eram considerados trabalhadores livres, né? E até hoje, gente, pergunte aos seus pais aí, não sei se eu já mandei vocês fazerem essa experiência, pergunte aos seus pais aí onde eles preferem morar, perto ou longe do trabalho. Pensem em vocês, sei que vocês, a maior parte de vocês, bem, vocês não trabalham ainda, né? Mas pensem em vocês aí, se vocês, quando começarem a trabalhar, vão preferir morar perto ou longe do trabalho. Mas considerem tudo, considerem o tempo de transporte, considerem o desgaste, né, na viagem. Provavelmente vocês vão chegar à conclusão que morar perto do trabalho é um bom negócio, tá? Porque você vai ter mais tempo em casa, né? Você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta, você vai se desgastar menos, né? Assim pensavam essas pessoas também. Não é à toa que as primeiras cidades começam a surgir ao redor das indústrias, tá? Então, a relação entre o desenvolvimento industrial e o crescimento das cidades é intrínseca, tá? Intrínseca uma à outra. 6.
Que relação podemos traçar entre o desenvolvimento industrial japonês e suas ações imperialistas? Bem, gente, o Japão, vocês sabem, o Japão ali é uma ilha, né, um arquipélago ali, com muito montanhoso, pouco espaço físico, né, e poucos elementos, poucas riquezas naturais, né. Então o Japão viu que para desenvolver a indústria, poxa, a gente precisa de mais matéria-prima. Tem o nosso território? Não, não tem. O que a gente faz agora? Vamos invadir outros territórios. Foi mais ou menos essa postura do Japão, né? Então o Japão ele traça um posicionamento, né, uma ação imperialista, né, invadindo outros territórios, justamente para ter matéria-prima para abastecer as suas indústrias. Tá? 7. Que relação podemos traçar entre os períodos de guerras mundiais e a industrialização dos países de industrialização recente, sobretudo América Latina, né, Brasil? Turma, nós temos uma divisão internacional do trabalho muito clara, tá? Onde esses países de industrialização recente, sobretudo na América Latina, tinham um papel de exportar matéria-prima, exportar produtos primários, né, comida, e importavam produtos industrializados. Acontece que nos períodos de guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, esses países ficaram carentes de produtos industrializados. Por quê? Porque os países europeus, e assim como os Estados Unidos, estavam travando guerra, né, travando batalhas. E não estavam se preocupando em exportar produtos industrializados, né. Foi aí, né, foi esse o gatilho que esses países da América Latina, sobretudo o Brasil, tiveram, precisamos nos industrializar, não podemos depender totalmente dos países europeus, nem dos Estados Unidos. Tá? Então, os períodos de guerra foram fundamentais, né, para o desenvolvimento industrial dos países chamados de industrialização recente. Tá bom? 8. O que são as empresas transnacionais? A partir de qual período elas começam a se desenvolver ao redor do mundo? Turma, empresas transnacionais são empresas que estão no mundo todo, né? Empresas que nos fazem sentir pertencentes a uma sociedade, né, no mundo inteiro, né? Você chega no Japão, onde você tem uma culinária totalmente diferente da nossa, e você vê o McDonald's, você fica tranquilo, né? Porque sabe que qualquer ruim que der, você come um hambúrguer ali e fica legal, tá? Então, assim, empresas transnacionais são empresas que estão atuando, estão vendendo, produzindo no mundo inteiro, né? E qual é a segunda parte da pergunta? Elas começam a se desenvolver no mundo todo a partir da década de 70, 80, né? Que é quando a tecnologia em transporte, telecomunicação, né, e comunicação se aprimoram, tá? Foi com esse período que essas empresas começam realmente a dominar todo o mundo, né? Vamos lá, explique o que são os chamados tigres asiáticos, né? Aquele grupo de países asiáticos, né, que a partir da década de 60 começam a ter uma postura aí de atrair indústrias, né? Atrair indústrias de todo o mundo, né? Abrindo suas fronteiras, reduzindo o seu câmbio, né, reduzindo o valor da sua moeda, desregulando aí questões trabalhistas, né, ou seja, tornando uma mão de obra barata em um país que tinha um câmbio barato, uma moeda barata, né, e um país que descia uma série de incentivos fiscais, ou seja, era um prato cheio para as indústrias, né. Então as indústrias começam a se instalar lá, né, começam a produzir lá e contribuir, obviamente, com a economia do país. Por outro lado, esses países também foram conhecidos por, ao mesmo tempo que desenvolviam essa postura, né, industrial, né, eles também começaram a investir pesado nos setores sociais, né, tanto saúde quanto educação. E aí, no futuro, o que isso acabou culminando, né? Uma mão de obra extremamente especializada, né? Bem especializada, tá?
Não é à toa, gente, que Coreia do Sul, vocês podem procurar depois no Google aí, é o país moderníssimo que é, o país que conseguiu aí reduzir, falando de coronavírus, né, reduzir drasticamente, controlar toda a população atingida, né, pelo vírus, tá? E índices educacionais altíssimos e um país com uma industrialização de dar inveja aí a vários outros grandes no mundo, tá? É claro que essa mão de obra especializada, né, anos depois, décadas depois, acabou por consequência se tornando um pouco mais cara, né? E aí surgiram então os novos tigres asiáticos, né? Países também que ofereciam mão de obra barata, câmbio baixo, incentivos fiscais, também que começaram a atrair novas empresas para os seus territórios, tá? 11. Qual a diferença entre a industrialização dos tigres asiáticos e dos países da América Latina? Bem, os tigres asiáticos, como eu disse para vocês, eles tiveram essa postura industrial não para desenvolver o seu mercado interno, né, mas para exportar. A ideia deles é que as empresas fossem para esses países, produzissem e exportassem. Tá? Não é à toa que eles reduziram o valor das suas moedas. Tá? A América Latina não. Perdão, América Latina não. América Latina, Brasil, por exemplo, tinha a ideia de se industrializar para abastecer mercado interno. Né? Lembre-se, não. Pô, Primeira Guerra Mundial, ficamos sem ter de quem comprar. Segunda Guerra Mundial, ficamos sem ter de quem comprar. Vamos produzir a nossa própria indústria. Foi esse o sentido, né? Muito diferente dos tigres asiáticos. 12. 12. Quais características tiveram os novos tigres asiáticos nos respectivos desenvolvimentos industriais? Muito parecido com os antigos. Vou dar uma pausa aqui e ver se o cachorro para de latir. Acho que foi. Muito parecido com os primeiros, tá? Esses países reduziram seu câmbio, reduziram o valor da sua moeda, começaram a dar incentivos fiscais às empresas, né? E seguindo uma lógica atual, né? Desregulamentação da mão de obra, né? Ou seja, quebra de leis trabalhistas, né? Quebra de direitos trabalhistas, quebra de direitos, previdenciários, né? Ou seja, tornar a mão de obra mais barata possível, né? Para potencializar os lucros das empresas, tá? Essas foram as diretrizes que esses novos tigres asiáticos tomaram aí para se industrializar. A respeito da China, questão 13, o que são as zonas econômicas especiais? Bem, a China é um país socialista, né, socialista de mercado, que a gente chama, né, justamente por ter essas zonas econômicas especiais, ou seja, são espaços, são territórios chineses onde o capitalismo é permitido, tá? Onde as indústrias recebem permissão para produzir, para vender, tá? Ou seja, onde o capitalismo reina, são territórios com uma certa autonomia, né? São espaços onde o capitalismo reina, apesar de um país socialista. 14. Quais são as características chinesas que atraem o grande volume de empresas ou de indústrias ao país? Gente, um território enorme, muita matéria-prima, né? Falei com você semana passada, a China tem 400 anos de carvão para queimar. Então, assim, matéria-prima pra caramba, grande volume de mão de obra e grande volume de mercado consumidor, tá? Essas são características que atraem empresas não só para a China, mas para o Brasil, ou países com grandes territórios e, sobretudo, com grandes populações, tá? E 15. Quais as relações entre desenvolvimento industrial e meio ambiente? Turma, e aí para fechar, né? Galera, ao longo da história humana, né? Quanto maior era o desenvolvimento industrial, maior a necessidade por matéria-prima. Né? Consequentemente, maior a extração, maior impacto ambiental. Né? Então, cada vez
aliás, né, quanto mais envolvíamos indústria, maior, aliás, era o nosso impacto ambiental, né? Então, o grande desafio hoje é continuar desenvolvendo indústria, continuar desenvolvendo tecnologia, produção, né, e diminuir o impacto ao meio ambiente, tá? Mas de maneira geral, desde o século XVIII, né, onde a produção disparou, o impacto ao meio ambiente também disparou. Por quê? Porque a matéria-prima que abastece as indústrias tem que vir de algum lugar e vem da natureza, tá? Queridos, é isso. Beijo a todos vocês, se cuidem, tô lá no grupo, qualquer dúvida é só chamar. É isso. Tá difícil hoje. Até semana que vem.